Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre luto na infância. A infância é um momento onde as crianças até os 8 anos não entendem a morte como nós entendemos. A partir dos 8 anos, a morte é um pouco mais concreta para ela. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é que não esconda a morte do seu filho. Não esconda que o vovô, a vovó, o titio, quem quer que seja, morreu. Fale, porque a criança ela precisa ter o entendimento de que aquela pessoa não voltará mais. E apesar de ser doído, porque a gente fala, tadinho, né? Ele vai sofrer, era muito apegado ao avô, à avó, mas é necessário para ela elaborar dentro da mente dela como que vai ser aquele novo momento sem o vovô, sem a vovó, ou qualquer pessoa que seja, tá? Sem aquele ente querido, sem aquele amiguinho. Então fale com todas as palavras, com um jeito carinhoso, com amor, mas fale, o vovô morreu, a vovó morreu, o titio morreu. E aí, dentro da espiritualidade de cada um, você pode então falar até de um plano espiritual, mas a princípio seja concreto. Tal pessoa morreu, não volta mais para esse plano terreno aqui, tá? Essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica é que muitos me perguntam: eu levo no velório? Eu levo a criança no enterro? Você leva se a criança quiser ir, tá? Então, antes de você arrastar a criança forçado para um velório ou poupá-la falando não, deixa ela quietinha ali no canto dela, ela fica com o priminho, com o titio, com a vovó, com quem quer que seja, e ali você vai ao enterro e ela não, pergunte, explique, olha filho, olha filha, essa pessoa morreu. Então, existe uma coisa chamada velório, onde fica o corpo da pessoa, ela não está mais viva, ela não está dormindo, o corpo fica lá. Você gostaria de ir? Você gostaria de ver? Você gostaria de se despedir? E aí, se ela disser que sim, você leva. Se ela não se sentir à vontade em ir, deixa. Por quê? Cada criança é diferente, como nós também somos. Tem adultos que não conseguem ir em velório, se despedir de um parente, às vezes ama muito, mas não consegue ir. Então vamos respeitar a criança. Se é muito pequenininha, bebê, não tem por que levar, não vai lembrar, não vai saber, não vai entender, né? Agora, se a partir de 3, 4 anos que já começa a entender um pouco, já sabe que aquela pessoa ele não vai ver mais, dá para explicar e aí veja se a criança quer ou não ir, tá? A terceira dica é, depois que acontecer o velório, o enterro, converse com a criança sobre isso. Ela ainda ou não, tá? Converse com a criança. Pergunte o que ela tá sentindo. Pergunte, tá fazendo falta essa pessoa na sua vida? Deixa ela falar sobre as emoções dela. Por quê? Porque muitas crianças, por não entender o que está acontecendo, também não conseguem falar sobre as suas emoções. E nós precisamos falar sobre emoções com as nossas crianças. Porque no momento em que eu falo sobre emoções com ela, ela começa a entender que ela pode expor aquela emoção, qualquer uma, seja ela qual for, da forma certa, desde que da forma certa. Então, fale com ela sobre isso. Tem crianças que às vezes não teve a oportunidade de ver o vovô, a vovó ou quem quer que seja, né? E não teve tempo de se despedir por qualquer motivo. Você pode usar a arte também, você pode pedir para ela fazer um desenho, uma carta, dependendo da idade, escrever o sentimento dela por essa pessoa, um amigo, né? Por quê? Para ter essa passagem, essa passagem acabou nesse plano, mas eu posso ter ela na minha lembrança, no meu coração, sempre eu vou lembrar dela, vai estar aqui dentro. Então, a criança, ela precisa ser tratada com respeito e ela precisa ser tratada como criança. Porém, você deve ter sempre isso na sua mente. A criança precisa saber a verdade, seja ela qual for. Fale a verdade, de uma forma lúdica ou de uma forma mais
infantil, você não precisa dar tantos detalhes. Por exemplo, a forma como a pessoa morreu foi uma forma muito violenta. Você não precisa falar isso para a criança, mas você pode falar, ela morreu, ela se foi, mas não precisa dizer como aconteceu, dependendo da forma que foi, tá ok? Então, se você tiver perguntas, pode me mandar, manda aí nos comentários, também se inscreva no canal, compartilhe este vídeo se você sentir que alguém precisa ou alguém esteja passando por essa situação. Valeu, obrigada!